Vamos falar um pouquinho agora de como a nossa imunidade se livra do vírus. Tem duas fases principais. Isso aqui funciona para qualquer tipo de agente agressor. Funciona para bactéria, vírus, protozoários, eumintos, enfim. Mas como que as nossas células, como o nosso corpo se defende? A primeira parte chama imunidade inata. É a imunidade inespecífica. É como que a gente reage inicialmente a qualquer tipo de infecção. Então a primeira coisa que acontece aqui, essa figura aqui é o pulmão. Então botei essa pequena figurinha aqui do lado para a gente dar uma olhada onde está acontecendo isso. Pulmão ou via aérea. Então aqui a gente vê, aqui imagina, aqui é um corte, vamos imaginar dessa maneira. Você está pegando o tecido e cortando e olhando no microscópio, aqui é por onde passaria o ar. Tá? E essa aqui é a parede do brônquio ou do alvéolo, que é responsável pela troca gasosa. Quando o vírus infecta essas células dão um alerta para o corpo de que estão sendo agredidas por um agente externo, através de citocinas, né? Que a gente chama interferon, interleucina, tem vários tipos de substâncias que elas jogam no meio extracelular para avisar que estão sendo agredidas. Isso promove um aumento da permeabilidade capilar. O que significa isso, esse nome? Os vasos sanguíneos ficam mais facilmente, mais frouxos as ligações entre eles, para permitir que as células brancas que estão nos vasos sanguíneos consigam migrar e venham aqui dar uma olhada no que está acontecendo. Então, num primeiro momento, isso aqui vai causando uma inflamação. Então, uma inflamação, o que é? Uma migração de células de defesa que pode ser aqui acompanhada de sintomas, como febre, falta de ar, cansaço, mal-estar. São aqueles sintomas que você vai no médico e o médico fala para você que você está com uma virose. Porque na realidade não é um sintoma do vírus específico, é um sintoma da tua imunidade combatendo alguma infecção. Então, os primeiros sintomas que a gente tem em viroses são basicamente muito parecidos, porque não é muito bem do vírus causando sintomas, mas é a tua resposta imunológica àquele agressor. Então essa fase aqui é a fase da migração, onde as células de defesa vão ao local onde está havendo essa agressão pelo vírus. Isso aqui pode causar problemas. É uma situação que, se for muito exacerbada, acontece esse tipo de coisa. Então aqui, novamente no pulmão, uma outra representação. Imagina que o ar chega por aqui e aqui teria que estar tudo aberto para fazer uma troca gasosa, para entrar oxigênio e sair gás carbônico. Só que a resposta inflamatória aqui pode ser tão intensa que você pode fazer uma inundação do alvéolo, que é onde era para ter ar, fica cheio de líquido, onde vai ter bactéria, vai ter vírus, células de defesa e líquido mesmo no combate a essa infecção. Na prática, como que a gente vê isso no microscópio? Essa é uma figura do pulmão normal. Você vê aqui que ele é bem fininho, né? Então o ar chega por aqui e é facilmente trocado através dessa membrana, o oxigênio entra e o gás carbônico sai, para uma situação tipo essa, onde você tem várias células combatendo uma infecção aqui e esse pedaço do pulmão está completamente inutilizado para a função respiratória. Se isso acontece numa parte pequena do pulmão, a gente regenera. No entanto, se isso aqui é muito extenso, isso pode levar a insuficiência respiratória, a pessoa pode vir a morrer disso. Então esse é um dos motivos pelos quais essas infecções que afetam o pulmão podem ser extremamente graves e levar a pessoa a falecer disso. Então aqui eu estou mostrando só aqui uma figura de tomografia. Esses são exames que a gente faz para avaliar como está o pulmão. Nessa aqui de cima, isso aqui é uma pessoa deitada, tá? Então, vamos imaginar que a cabeça está para trás da sua tela e o pé está na sua direção. A gente faz imagens cortando. Essa imagem aqui na frente é o músculo peitoral. Aqui talvez seja a mama. Essa imagem aqui no meio é o coração. Aqui é o brônquio. E a gente vê em pulmão à direita, pulmão à esquerda. Todas as outras imagens são imagens de pulmão que está combatendo uma infecção. Veja aqui um pouco esse infiltrado que a gente falou, né? Um pouco de líquido aqui, um pouco de células de defesa. É bem característico isso aqui de Covid. Essa aqui é um pouco pior. Você vê que já tem alguma fibrose. Menos. Essa parte que está branca aqui não serve mais para respiração durante esse momento, né? Está tudo ocupado por inflamação. E aqui também é uma infiltração bastante ruim. Esses casos aqui mais graves. Possivelmente esses casos dependentes de oxigênio e possivelmente em ventilação mecânica, precisando respirar com a ajuda de aparelhos. Então isso tudo acontece porque o vírus ataca o pulmão e produz uma resposta inflamatória exacerbada
E essa resposta inflamatória bloqueia a passagem do ar nos pequenos caminhos do pulmão, nos alvéolos, que são os saquinhos finais do pulmão. Bom, passada essa fase, digamos que... isso aqui acontece num contínuo, né? Mas a gente põe em fases para a gente entender. Então, juntamente com isso, a gente tem uma fase que a gente chama de fase 2, que é a fase do complemento. Então, as células de defesa chegam para atacar a infecção viral e a gente tem proteínas no sangue, que são proteínas que funcionam para defender o nosso organismo, que a gente chama de proteínas do complemento. Ficam circulando o tempo inteiro no nosso sangue e quando elas encontram ou anticorpos que já estão atacando uma célula ou células que estão doentes mostrando seus agentes inflamatórios, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Quando a célula é infectada pelo vírus, ela avisa que está infectada pelo vírus. Ela consegue dar essa mensagem para as células que estão em volta. Então essas proteínas, quando vem essa mensagem colada na célula dela, mal comparando, a gente deu aquele exemplo do sequestro, né? É como se a célula tivesse sequestrada e ela conseguisse botar uma bandeira para fora da janela para avisar, ó, tá rolando um sequestro aqui dentro. Então, quando esse complemento vê esse marcador de que essa célula está infectada pelo vírus, ele se gruda a essa célula. E são proteínas que fazem um ataque a membranas celulares que têm esse tipo de marcador e produzem furos na membrana celular. Na hora que você produz um furo na membrana da célula, ela se comunica com o meio externo e meio interno e causa um desbalanço no metabolismo das células e acaba morrendo por conta disso. Então, o próprio complemento, são proteínas que tem ali, podem já matar uma célula que esteja infectada por um vírus. Uma vez que a célula está infectada pelo vírus, já era, né? A gente tem que eliminar essa célula do nosso corpo, porque eliminando as células, elimina os vírus também. E aí o corpo regenera produzindo outra célula para cobrir ali. Tá? Então, células infectadas por vírus não tem o que fazer, a gente tem que destruí-la através de vários mecanismos. Esse é um deles, o mecanismo do complemento. Aqui é essa maneira pela qual a célula o corpo começa a montar uma resposta imunológica um pouco mais direcionada ao agente agressor. Num primeiro momento, então, a gente está vendo que é só assim, entrou alguma coisa que ataque, vem várias células ali a olhar o que está acontecendo, proteínas do complemento também vão lá causar furos na célula que está sob ataque, mas a gente não sabe ainda sobre o corpo, né? A imunidade não sabe ainda direito sobre o que a gente está sendo atacado, qual é o agente agressor. Como que a gente descobre isso? É através de um mecanismo que a gente chama de ativação de imunidade adaptativa. Então, a primeira coisa que a gente faz é que essa célula que está sendo sequestrada pelo vírus e produzindo cópias do vírus, ela consegue eventualmente quebrar um desses vírus dentro dela. E quando ela quebra esses pequenos fragmentos do vírus, ela digere esse fragmento do vírus e expõe ele para fora da célula. Aquele conversa que a gente teve agora há pouco, sobre botar uma bandeira para fora da janela. Então ele mostra para fora da célula que estou sendo atacado por isto aqui. Então ele começa a mostrar vários pedaços do vírus para fora da célula. São espécies realmente de antenas que vão mostrando pedaços do vírus para fora. E o nosso sistema imunológico, as células sentinelas do nosso sistema imunológico, continuamente ficam passando por ali verificando se existe algum desses sinais. Se alguém está avisando, olha, tem um vírus aqui. Quais são essas células que reconhecem? Isso aqui então é o antígeno do vírus, o nome técnico, né? Conectado com uma proteína MHC de classe 1. Então essa é como que a célula mostra para as células de defesa específicas que está sendo infectada por um vírus. É através de exposição de pedaços desse vírus, que se chama antígeno, ligados a uma proteína que se chama MHC de classe 1. E quais são essas células de defesa que verificam isso? Que são os sentinelas. A gente tem algumas delas. Tem um macrófago, que é como o próprio nome diz, que é macrofago, que é o grande comedor. E nessa foto aqui a gente vê um macrófago comendo uma bactéria. O macrófago procura por esses tipos de sinais e se ele encontra isso, ele come essa célula. Essa célula aqui está infectada. Ele ataca. A gente também tem outro tipo de célula que é um vigilante do corpo da gente, que chama natural killer. Ela procura por esses sinais e mais. Ela procura por ausência de sinais também. Às vezes os vírus cortam todas essas ligações e a célula não consegue mostrar nem o bom nem o ruim. Então, quando a célula de defesa chega ali para essas células são como sentinelas, é mal comparando como vocês precisam do documento da célula. Mostra o seu documento, célula do pulmão. Se elas mostram um pedacinho do pulmão, aqui, ó, o que tem dentro de mim são esses pedacinhos que são pedacinhos normais. Essas células vão embora, os vigilantes, tá?
Se ela mostra fragmentos de vírus, ela fala, opa, essa célula aqui está infectada, eu vou atacar. E se ela não mostra nada? Pode acontecer também. Aí o Natural Killer ataca essa célula porque esse é um mecanismo dos vírus de se esconderem. Tá? E a gente também consegue matar esse tipo de célula. Esse tipo de célula infectada através de ataque das células do Natural Killer. E Natural Killer Cell, que é matador natural, nome meio feio, né, em inglês. E quem é o principal vigilante de todos? É a célula dendrítica. A célula dendrítica é uma célula que a gente chama de célula apresentadora de antígeno. Então, o que ela vai fazer? Aqui eu tenho a célula dendrítica e a célula TCD8 positivo, que também identifica esses alvos e também mata essas células. Tá? Mas o que a célula dendrítica faz, então? Ela é o principal vigilante do nosso corpo. Ela vai ou procurar esses pedacinhos de vírus grudados nessa proteína MHC em células infectadas, ou ela vai procurar células mortas. Quando ela encontra ou um pedacinho do vírus grudado ou uma célula morta, ela come esse pedaço desse vírus, dessa célula morta, ou come essa célula que está infectada. Depois que ela faz essa digestão dessa célula, ela vai mostrar para o sistema imunológico qual é o agente agressor. Isso que a gente vai falar que é a imunidade adaptativa. Aqui a gente está vendo aqui células em íntimo contato com uma célula infectada. Então aqui são células de defesa em vermelho que estão descobrindo quais são os pedacinhos dos vírus que estão infectando essa célula azul que ela está mostrando para fora. Uma vez que essa célula dendrítica ela identifica esse pedacinho do vírus, ela identifica o alvo do ataque, ela sai do lugar que ela está atuando. A função dela não é combater vírus, a função dela é identificar qual é o agente agressor. Uma vez que ela identifica esse agente agressor, ela sai imediatamente desse lugar e vai até os gânglios de defesa. Tá? Então a gente estava falando antes de células infectando nariz, garganta, pulmão, e essa conversa toda acontecendo nos lugares onde o vírus estava atacando. E nesse momento, quando essa célula dendrítica identifica o vírus, ela identifica partes do agente agressor, ela sai e vai para o linfonodo, que é o gânglio de defesa. No linfonodo, ela encontra a célula TCD4 positivo, que é o general da nossa imunidade. Então, se essa célula aqui é o sentinela, que fica procurando pelos agentes agressores, a célula TCD4 positiva é o general, que vai organizar a resposta imunológica como um todo, que é o que a gente chama agora de resposta adaptativa, porque a gente vai agora adaptar a resposta das células de defesa contra aquele agente especificamente que a gente já descobriu o que está acontecendo. Isso que demora em torno de 5 a 7 dias, desde uma infecção até o começo de uma imunidade que a gente chama de adaptativa, e a gente vai falar um pouquinho como isso funciona.